extremos. Então, peço, deixe seu like nesse vídeo, curta esse canal, inscreva-se e compartilha, pois dessa forma o nosso apostolado pode atingir um número cada vez maior de pessoas, levando para elas a verdadeira formação católica. É inegável que estamos vivendo hoje um dos períodos mais críticos na história da Igreja. Estamos vivendo uma crise muito grande, fruto de um combate interno de forças antagônicas dentro do seio da própria Igreja, como também forças externas que indiretamente influenciam no interior da Igreja Católica. Por um lado, temos a ala progressista, que definitivamente é um grande mal para a Igreja, pois busca destruir a sua fé por dentro, ressignificando, implantando um falso humanismo e um falso cristianismo, que desfigura tanto a imagem do próprio homem como a da Igreja. E, infelizmente, essa ala progressista é composta por um grande número de autoridades eclesiásticas. Por essa razão, influencia uma multidão de católicos. Por outro lado, como reação a esse modernismo progressista dentro da Igreja, surge um retorno às tradições, o que em si é muito bom, pois a Igreja não pode jamais se afastar de suas tradições apostólicas, pois foi o próprio Jesus Cristo que as instruiu e são palavras que traz um conteúdo de eternidade, por isso são atemporais. Contudo, dentro desses movimentos acaba surgindo ideias frutos do ímpeto humano que acaba descolando da verdadeira tradição e acaba muitas vezes se apegando a detalhes e desfigura a própria tradição da Igreja e acabam reduzindo o catolicismo a uma mera estética, uma cultura elevada e congelada no tempo. Dessa compreensão deturpada da tradição, acaba surgindo erros gravíssimos, como o sedevacantismo e uma certa intolerância para com os católicos que simplesmente querem viver a sua fé e, muitas vezes, por não ter um conhecimento aprofundado da doutrina e da própria tradição, participam de outros ritos autorizados pela Igreja, mas que, segundo esses tradicionalistas, são inválidos ou ilícitos. O grande problema dessa situação que eu estou apresentando é que, no meio desse confronto entre progressistas e tradicionalistas, entenda que tradicionalistas nesse extremo, Jesus Cristo é deixado de lado. O evangelho anunciado por Jesus Cristo se torna como que algo irrelevante. O que importa discutir é se o padre está celebrando de frente para Deus ou de frente para o povo. Se celebra em latim ou em vernáculo. Veja que essa discussão acaba empobrecendo o anúncio do evangelho. Cristo não veio para que ficássemos discutindo a língua na qual a missa é celebrada. Eu tenho certeza e consciência da importância do latim para a vida da Igreja, para a história da Igreja e para a liturgia da Igreja. Mas ele não é o mais importante. O latim não é mais importante do que a mensagem transmitida. O que verdadeiramente importa é se as pessoas estão se convertendo, se as pessoas estão adorando a Deus como ele merece ser adorado, se suas vidas estão sendo transformadas como devem ser transformadas e se estão ou não no caminho da salvação. Os meios para se chegar a essa salvação, Jesus confiou à Igreja. E em nenhum momento, mesmo com as maiores crises da Igreja, esses meios de salvação, que são principalmente os sacramentos, deixaram de existir. E deixaram de ser administrados pela Igreja, como também a palavra de Deus permanece sempre viva, mesmo em ambientes tão complicados como a sociedade atual. Na raiz da luta entre progressistas e tradicionalistas está a falta de fé em Deus como Senhor da história. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Senhor da história. É Ele que conduz a história e, portanto, sabe tirar de todo o mal que Ele permite um bem maior. Para os progressistas, o sentido da história está na superação das desigualdades sociais e na luta de classes que gerará
um paraíso na Terra, ou seja, uma concepção marxista, materialista e imanente da história. Já os tradicionalistas, mesmo sem expressar formalmente, eles também duvidam que Deus é o Senhor da história, pois negam de forma implícita a ação de Deus na Igreja pós-conciliar, ou seja, negam a ação do Espírito de Deus na Igreja depois do Concílio Vaticano II, o que é um erro gravíssimo, pois a promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo para a sua Igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por essa razão, muitos enxergam no Concílio Vaticano II apenas os seus erros humanos, que eu não vou negar aqui. Eu já estudei muito sobre esse assunto em vários livros e conheço a doutrina católica e sei o quanto o Concílio Vaticano II, de uma forma ou de outra, interferiu negativamente dentro da Igreja. Mas, como eu falei anteriormente, Deus é o Senhor da história. E se Ele permitiu que esse mal acontecesse, uma vez que no Concílio Vaticano II houve sim influência protestante, influência maçônica, influência comunista, mas Deus é o Senhor da história. E repito, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. E temos muitos frutos positivos vindos pós-conciliar, vindo depois do Concílio Vaticano II. Um deles, e que eu quero destacar aqui, é a liberdade que nós leigos temos de anunciar a verdade, anunciar a fé e defendê-la, mesmo diante de muitas autoridades eclesiais que pensam e agem de forma contrária. Como, por exemplo, a Liga Cristo Rei, com o Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, a Confraria Dom Vital, aqui no Recife, a qual eu participo, e tantos outros grupos de leigos que defendem a fé e que anunciam a verdade. Então, essa liberdade dos leigos é fruto do Concílio Vaticano II. É claro, dentro daquilo que nos é próprio e não querendo ocupar o lugar que é próprio dos sacerdotes. E lembrando que o Concílio Vaticano II não é a causa primeira da crise atual na qual a Igreja vive, mas ele já é consequência de uma crise que já vem há séculos. Não estou aqui nesse vídeo para defender na íntegra tudo o que está presente nos documentos do Concílio Vaticano II, mas para reafirmar a fé católica, reafirmar a fé na providência divina e reafirmar que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. E entre esses dois extremos estão as pessoas católicas comuns, batizadas, que não querem outra coisa a não ser se manterem católicos e alcançarem a sua salvação eterna. Mas no meio dessa guerra, no meio dessa crise, ficam perdidos muitos deles. Eu conheço muitas pessoas que nem sequer se dão conta da crise a qual estamos vivendo. Como ficam essas pessoas? Qual é a melhor alternativa para que essas pessoas se mantenham católicas, mesmo diante da crise? Seria uma postura agressiva nas redes sociais? Seria ficar discutindo as consequências negativas do Concílio Vaticano II? Ou então seria a alternativa progressista de abolir a fé, abolir a tradição, abolir o clericalismo e democratizar a Igreja? Não. Nenhuma dessas alternativas resolve o problema de quem quer se manter católico e salvar a sua alma. Todos esses caminhos, pelo contrário, nos levam à perdição, pois nos separa de Cristo, nos separam da verdade autêntica anunciada no Evangelho e transmitida ao longo de toda a tradição verdadeira da Igreja. Portanto, cabe a nós buscarmos uma verdadeira conversão, uma mudança de vida, iniciando pelas nossas atitudes interiores, para que as nossas atitudes externas representem aquilo que nós trazemos no nosso coração, ou seja, a palavra
verdadeira de Deus. E a partir daí, buscar um aprofundamento na verdade, na doutrina e no magistério da Igreja. Dessa forma, não cairemos em nenhum dos dois extremos e permaneceremos firmes e fiéis à verdadeira fé anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo e por sua Igreja. E isso não significa ficar em cima do muro, como muitos dizem, mas é uma atitude de verdadeiros cristãos, uma atitude daquelas pessoas que não querem negar a Cristo e querem permanecer na fé católica. Não há outro caminho a não ser o da fidelidade a Cristo e sua Igreja. E ressalto aqui que uma atitude agressiva contra as autoridades eclesiais ligadas ao movimento progressista da Igreja traria duas consequências ruins. A primeira delas é que se utilizaria de atitudes que de fato são erradas, atitudes grosseiras, de falta de respeito, e com isso justificaria as atitudes de perseguição desses progressistas com todos aqueles que buscam a verdade e que buscam permanecer fiel à verdadeira tradição da Igreja. E o segundo ponto é que, com essas agressões, não se cria o ambiente propício para a conversão desses clérigos, desses bispos, desses padres, mas sim cria um ambiente de hostilidade, que nada propicia a conversão. A melhor resposta às mentiras progressistas é o testemunho autêntico da verdade, ou seja, permanecermos fiéis a Cristo e dar testemunho de que Jesus Cristo é Deus, que deixou uma igreja, e dar testemunho disso santificando a nossa vida, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, ou seja, é por meio do nosso testemunho de fé que as mentiras progressistas cairão por si só. E concluo dizendo que não devemos abrir mão da verdade católica, de nossa sagrada tradição, mas devemos sim vivenciá-la e dar testemunho com a nossa própria vida de que somos o corpo místico de Cristo. Espero que essa reflexão lhe tenha feito refletir o que significa realmente ser católico e viver a sua fé buscando sempre a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de Deus. Aquele abraço.